Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E esta aula é um presente para você que se interessou na mentoria Intestino Inabalável. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Lívia Guimarães, eu sou médica gastroenterologista pela Universidade Federal de São Paulo e sou especialista em doenças funcionais do trato gastrointestinal e nos últimos 10 anos tenho dedicado os meus estudos ao estudo da microbiota intestinal e das condições associadas à desbiose intestinal. Na aula de hoje, você vai aprender coisas que eu tenho certeza que você talvez não tenha ouvido em nenhum outro lugar, todas embasadas com conhecimento científico para facilitar esse acesso para você. E esse meu presente, eu tenho certeza que já vai impactar a sua prescrição e a sua carreira a partir de hoje. Primeiro, deixa eu compartilhar com vocês os slides para que a gente possa começar a nossa aula. Então, vamos lá. É, A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas três condições, que são o SIBO, o IMO e o ISO, ou ISO. Eu não sei se você já ouviu falar dessas três entidades, mas na aula de hoje você vai entender muito bem do que cada uma trata. E quem é o paciente que eu preciso desconfiar que seja um paciente que tem desbiose intestinal? Geralmente é um paciente que chega falando para você: já procurei diversos médicos e ninguém descobre o que eu tenho. Eu não gosto nem de comer fora de casa para não sofrer, para não passar mal, para não ficar com a barriga inchada. Já fiz diversos exames, mas nunca acharam o meu problema. Antes eu comia de tudo, mas e geralmente tem um evento que o paciente lembra que desde aquele momento, daquela época da vida, ele começou a ter sintomas. Tudo começou depois de uma infecção gastrointestinal, de um COVID, de uma cirurgia, de um medicamento que ele pode ter usado para tratar o coração, uma depressão, um medicamento que ele usou para tratar gastrite. Geralmente, esse paciente já vem com endoscopia, colonoscopia, exames de imagem, mas ninguém consegue ver a desbiose. Se a gente não pede o exame certo, a gente não faz o diagnóstico desse paciente. A desbiose, ela tanto é um diagnóstico diferencial para aquele paciente que tem sintomas do tipo síndrome do intestino irritável, como ela inclusive pode acontecer até com mais frequência nesses pacientes. O que é o SIBO? O SIBO é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. É uma condição a que há um excesso de bactérias no intestino delgado, uma área que geralmente tem uma menor densidade bacteriana do que o cólon. Nessa desordem, os sinais clínicos e anormalidades laboratoriais são atribuídos a essa alteração na quantidade ou na composição bacteriana do intestino delgado. E eu queria trazer para vocês um olhar para o cibo diferente. Porque o cibo não é só um excesso de bactérias. Quando a gente fala de super crescimento, dá a entender que é muita bactéria. Mas a grande questão no cibo é isso aqui que está representada nesse gráfico, que é de um artigo do grupo do Dr. Mark Pimentel, que inclusive é um dos autores dos consensos sobre cibo e neste artigo, que foi publicado, se eu não me engano, foi em 2020, eles conseguiram documentar que a grande questão do cibo não é só um excesso de bactérias, é uma perda da diversidade microbiana no intestino delgado. Quando a gente olha esse gráfico, é um gráfico que representa o sequenciamento de microbiota do intestino delgado de pacientes portadores de síndrome do intestino irritável. E o que ele documentou que nos pacientes que tinham SIBO, na verdade, há uma menor diversidade de bactérias boas e um aumento dessas proteobactérias. Proteobactérias que são as principais bactérias características de SIBO e que é como a gente pode ver, elas estão aumentadas.
E os pacientes que têm SIBO têm uma maior abundância dessas proteobactérias, 3,19 vezes maior, e uma redução dos firmicutes, que é esse filo aqui em marrom. Essa diminuição de diversidade é o que faz com que esse paciente tenha uma menor resiliência na microbiota de intestino delgado. O que é a resiliência? A resiliência é a capacidade que nós temos de reagir a uma agressão e voltar para o nosso estado anterior. Quando a gente pensa, por exemplo, num elástico, a gente consegue esticar ele, mas se a gente solta, ele volta para o seu estado inicial. Quando a gente fala de resiliência da microbiota, é a capacidade dessa microbiota voltar para o equilíbrio depois de um agressor, que pode ser desde um antibiótico, uma infecção. Se eu tenho uma menor diversidade de micro-organismos, o que é isso? Eu tenho menos de diferentes tipos de bactérias, eu tenho uma maior dificuldade de recompor a minha microbiota depois de uma agressão. E é exatamente isso que acontece no SIBO. Eu tenho uma menor diversidade de micro-organismos. E por ter uma menor diversidade de micro-organismos, eu tenho menos competição entre eles. E eu crio espaço para que grupos específicos de espécies se proliferem de forma a ter um super crescimento. Então, quando eu tenho menos diversidade, eu crio espaço para um super crescimento de micro-organismos com potencial patogênico. E é exatamente isso que acontece no SIBO. Porque quando a gente pensa em supercrescimento, a gente pensa, ah, tem muita bactéria, então eu vou dar bastante antibiótico que eu vou zerar aquilo ali. Mas às vezes a gente deixa o nosso paciente com menos diversidade, inclusive das bactérias boas. E aí, na verdade, eu posso acabar dificultando esse processo de recuperação da microbiota depois dessa agressão que o antibiótico também é. E eu não estou falando isso para dizer para você que você não deve tratar o seu paciente com antibiótico, mas eu estou trazendo para você esse gráfico, que é um gráfico visual, inclusive, que a gente vê aqui, que é a proporção do roxinho, que são as proteobactérias, está muito expandida no paciente com SIBO, quando comparado ao paciente que não tem SIBO, que é o outro lado aqui. E também a gente vê que os firmicutes, que são bactérias que no intestino delgado têm um papel protetor, estão diminuídas aqui. E a presença das proteobactérias foi associada a sintomas como inchaço abdominal, urgência para evacuar, indicando que o perfil de microbiota alterado no SIBO pode contribuir para a gravidade dos sintomas desses pacientes. E eu queria trazer para vocês aqui um dado alarmante de qual é a prevalência do SIBO na nossa população. Nós não temos dados brasileiros, mas pelo que eu vejo no meu consultório, eu tenho certeza que não é diferente do que o que a gente vê acontecendo ao redor do mundo. O SIBO ele é detectado em 33,8% de todos os pacientes com queixas gastrointestinais que realizaram um teste respiratório. O silbo foi identificado de 43 a 68% dos pacientes que têm queixa de bloating e distensão abdominal. O bloating, se você nunca ouviu falar nesse termo, é aquela sensação que o paciente fica parecendo que vai explodir a barriga, sabe? Aquela sensação. O bloating ele pode vir acompanhado da distensão abdominal, que é quando realmente há um aumento do volume abdominal, ou ele pode ser só uma sensação. Às vezes o paciente fala, nossa, eu tô inchada, aí você olha e fala, não tô vendo. O bloating nem sempre é visível, mas ele é uma sensação real e ele é muito típico de SIBO. E aí, nesse estudo epidemiológico, ele fala que até 68% dos pacientes que têm esse sintoma de distensão e inchaço, eles têm SIBO. Fatores de risco significativos para o SIBO incluem o uso de inibidores de bomba de prótons. Quantos dos nossos pacientes não são usuários crônicos de prazóis? E quantos desses não deveriam estar usando os prazóis no longo prazo, né? Idade avançada e o consumo de álcool.
Olha, quantos dos nossos pacientes não são consumidores de álcool e acham que tá tudo bem, aquele vinhozinho que o cardiologista recomendou, o álcool para o seu intestino, ele não é saudável. E o SIBO está associado a uma variedade de condições, incluindo a dispepsia funcional, a tal da gastrite nervosa, a síndrome do intestino irritável, constipação funcional, diarreia funcional, doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, cirrose, doença hepática gordurosa associada ao metabolismo, a esteatose hepática ou as esteatohepatites, pancreatites, diabetes, há muitas doenças crônicas que são altamente associadas a SIBO. Além disso, muitas dessas doenças, a gravidade da condição está relacionada com a presença do SIBO, sugerindo que o SIBO pode inclusive exacerbar os sintomas dessas doenças. Isso é muito real quando a gente fala de síndrome do intestino irritável, de doenças inflamatórias intestinais, de esteatose e até esteatohepatite. É muito importante que a gente consiga diagnosticar o SIBO como uma comorbidade na vida desses pacientes. E quais são indícios de que o seu paciente pode ter SIBO? Aquele paciente, isso são dicas, tá, gente? E são dicas preciosas para você aplicar a partir de amanhã nas suas consultas, essas perguntas estratégicas para ver se você deve ou não pensar em SIBO. O paciente que piora com o uso de pré e probióticos. Sabe aquele paciente que você passou um probiótico? Ele falou, doutor, eu piorei muito depois que eu usei aquele probiótico. Desconfie de SIBO. Início dos sintomas depois de uma gastroenterite. Lembra da síndrome do intestino irritável pós-infecciosa? Ela é o protótipo do SIBO. Muitas vezes esse paciente que teve uma infecção gastrointestinal, principalmente se foi uma infecção mais grave, que o paciente precisou às vezes até usar um antibiótico, ou teve um quadro de forma sistêmica mais intenso, e depois nunca mais o intestino dele foi o mesmo, esse paciente você precisa investigar SIBO, tá? Pacientes que têm sintomas que melhoram quando ele usa antibiótico para outra coisa. Às vezes o seu paciente já chega te falando isso. Ah, olha só que curioso, doutor. Eu tomei um antibiótico para sinusite e eu fiquei bem durante um mês, 2 meses, 3 meses, depois voltou tudo. Ou o paciente tomou um antibiótico para garganta, ele tomou um antibiótico para uma infecção urinária. É um paciente para você desconfiar do SIBO. Paciente que tem constipação, essa é legal, hein? O paciente tem constipação e quanto mais fibra ele come, mais ele piora, porque ele não tolera fibra, ele fermenta muito essas fibras. E aí ele vai no médico, muitas vezes gastro, e o médico fala: tem que comer fibra e beber água. E o paciente, quanto mais ele faz isso, mais ele percebe que o sintoma piora. Pacientes que pioram com xilitol e outros carboidratos do grupo FODMAPs. Então, sabe aquele paciente que é o louco da vida fitness, que faz atividade física, toma whey, só come docinho fit, blogueiras, mulheres jovens que estão tentando ter um shape mais legal? Muitas vezes, quando essas pacientes chegam até mim, eu investigo o SIBO. Porque muitos desses docinhos fit são adoçados com xilitol, que é um carboidrato que o nosso corpo não é capaz de digerir. E se a pessoa já tem uma microbiota em desbiose, ela não vai tolerar esse tipo de alimento que tem esse adoçante. Paciente em pós-operatório de cirurgias abdominais. Principalmente, gente, cirurgia bariátrica tem altíssima associação com SIBO. Ressecções intestinais, então, o paciente que por algum motivo tirou um pedaço do intestino delgado ou grosso, principalmente se esse paciente mexeu na válvula iliocecal, porque a válvula, ela é a proteção do intestino delgado para as bactérias do cólon não subirem para o intestino delgado. Mas mesmo um paciente que tirou apêndice, que tirou vesícula, são cirurgias altamente associadas a SIBO. Paciente que fez cirurgia de refluxo, que muitas vezes pode ficar como complicação essa sensação de distensão e inchaço, tem que pensar em SIBO.
Paciente celíaco que continua com sintoma apesar da dieta sem glúten. O cibo, ele é altamente associado com a doença celíaca e ele é uma causa de sintomas persistentes, mesmo no paciente que já está com a doença em remissão. Sintomas que são exacerbados num paciente com doença inflamatória intestinal. Então, sabe aquele paciente que tem uma doença de Crohn, que estava indo super bem com o tratamento e de repente ele começou a ter diarreia, inchaço, e aí às vezes você até fez os exames, fez calprotectina, fez tomo, fez colono e ele não está em atividade da doença, é muito provável que esse paciente tenha SIBO, principalmente se ele tiver uma doença que acomete o íleo terminal e a válvula iliocecal, que são fatores de riscos conhecidos para o SIBO. Os sintomas mais típicos do SIBO são inchaço e distensão abdominal, e você já aprendeu qual é a diferença do inchaço, que em inglês o nome é bloating, da distensão abdominal. Mas essa tradução do bloating para o inchaço, ela perde a principal característica do que é o bloating. O bloating é aquela sensação de desconforto por causa dessa sensação de inchaço. A pessoa que está se sentindo inchada, ela nem sempre vai ter esse desconforto que a gente fala que é o bloating, né? Que é aquela sensação de que vai explodir mesmo. Excesso de gases também é muito característica de SIBO. Isso pode ser gases ou arroto. Esses gases mais altos, sabe aquele paciente que tem a barriga com a parte superior mais distendida? Tem que pensar em SIBO. Dor ou desconforto abdominal, diarreia, constipação, esteatorreia. O seu paciente não vai chegar para você falando que ele tem esteatorreia. Ele vai chegar falando que o cocô dele tem um cheiro muito ruim, que ele boia no vaso, que ele é amarelado. Isso você tem que perguntar ativamente na sua anamnese. Sintomas sistêmicos e nutricionais, porque o SIBO não é um problema que acomete só o intestino do seu paciente. Esse paciente vai ter sintomas no corpo inteiro. Então, esse paciente pode ter perda de peso não intencional, mas grande parte dos pacientes com obesidade também tem fator de risco para SIBO. Então, não é obrigatória a perda de peso, mas ela pode acontecer porque o SIBO é uma doença que causa má absorção intestinal. A partir deste conhecimento, você entende que se causa má absorção, esse meu paciente pode ter deficiências nutricionais e que eu só vou descobrir se eu pedir o exame. Não dá para eu imaginar que o meu paciente está com tudo bem ou que não está tudo bem nos exames laboratoriais. Então, deficiências como vitamina B12 é muito comum no paciente com SIBO, ferro, magnésio, devido a esse processo de má absorção intestinal. Fadiga crônica pode ser uma manifestação do SIBO, tanto pelo processo inflamatório crônico quanto pela má absorção de nutrientes. Muitas vezes o nosso paciente chega no nosso consultório com ferro no limite inferior e aí a gente fala para ele: os seus exames estão normais, isso é tudo coisa da sua cabeça. Quantos dos nossos pacientes não são cansados e fadigados e a gente interpreta isso como um quadro de depressão? Mas aquele paciente ele não está triste, ele está realmente cansado. E muitas vezes porque por baixo desse cansaço ele tem deficiências nutricionais e um processo inflamatório crônico, cronicamente levando a essa inflamação de baixo grau no intestino. Além disso, o paciente que tem anemia, a gente tem que investigar SIBO, principalmente se for uma anemia por carência nutricional. B12 e ferro são os principais, mas pode ser outro nutriente. Sintomas extraintestinais, o brain fog, que é a sensação de névoa mental. Esse sintoma é muito característico e ele está relacionado com esse processo de fermentação gastrointestinal e com os produtos que essas bactérias produzem e que vão sim ganhar a corrente sanguínea e podem afetar a saúde cerebral do nosso paciente. Então, quando aquele paciente refere, principalmente se esse sintoma piora depois que ele come, que ele tem uma sensação de névoa mental, uma sensação de que ele não consegue prestar atenção, não tem concentração. Tem muitos pacientes que chegam no meu consultório falando, doutora, eu não almoço porque depois do almoço eu não consigo me concentrar.
Ele sente que a refeição leva a esse sintoma de névoa mental e que isso, gente, é uma coisa que é flutuante ao longo do dia. Isso é uma dica muito interessante para você, tá? O paciente que tem um quadro de demência, ele tem um quadro muitas vezes progressivo. O paciente que tem essa névoa mental, a depender do dia, ele tem uma sensação pior ou melhor nessa questão da concentração. Sintomas relacionados a intolerâncias alimentares, como intolerância à lactose, frutose, a outros carboidratos, como os frutanos, os polióis. Um paciente que tem intolerância a tudo, ele não é azarado, ele na verdade tem uma condição que está causando essas intolerâncias. E pode ser o SIBO. O SIBO é uma causa de múltiplas intolerâncias alimentares. Então, aquele paciente que chega no seu consultório falando que passa mal com vários grupos de FODMAPs, não deixe de investigar SIBO, porque pode ser que ele está intolerante a tudo isso por causa do SIBO e que quando você tratar, ele vai recuperar a capacidade de absorver e de digerir esses nutrientes. O diagnóstico do SIBO aqui no nosso país, hoje nós já temos acesso ao teste respiratório que dosa os dois principais gases produzidos pelas bactérias intestinais. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar do SIBO, do IMO e do ISO, que eu vou contar para vocês nos próximos stories. Mas o teste do hidrogênio e metano expirados, ele é o exame mais frequentemente utilizado, mas ele pode apresentar resultados falsos positivos no caso do paciente que tem um trânsito intestinal mais rápido. O que que isso acontece? Eu vou mostrar para vocês como é feito esse exame, como ele é interpretado. Esse teste ele pode ser feito com dois carboidratos principais, com a glicose ou com a lactulose. Quando eu faço esse exame com lactulose, a lactulose ela é um carboidrato que o seu corpo não vai absorver. Então, ela vai ser fermentada a hora que ela chega no intestino grosso. O que faz com que, se o paciente tem o trânsito da boca até o seco, que é onde vai começar o intestino grosso, muito rápido, pode ser que esse paciente esteja fermentando porque chegou no cólon essa lactulose e eu posso estar pensando que ele está com SIBO. Então, a lactulose, ela tem risco de falso positivo, mas ela tem menos risco de falso negativo. Enquanto a glicose, como a glicose é um carboidrato que o seu corpo é capaz de absorver, quando ela for fermentada antes de 90 minutos, é porque aquele carboidrato ainda está no intestino delgado. E eu vou mostrar os gráficos mais para frente para isso ficar mais claro para você que ainda não tem experiência com esse tipo de exame. Na prática, o que a gente tem no nosso país para o diagnóstico de SIBO e IMO é o teste do hidrogênio e metano expirado. Nem todos os locais vão ter os dois gases, mas pelo menos o teste de hidrogênio é interessante que você faça. A gente não tem uma validação universal para esses exames, mas é o que a gente tem na prática. Porque o padrão ouro para o diagnóstico do SIBO é a cultura do aspirado do odenal. E a partir dessa cultura, se tiver mais que 10 elevado à terceira unidades formadoras de colônia na cultura do duodeno, isso é significativo para pensar em SIBO. Qual é o problema? Esse exame não é feito no nosso país. Por quê? Como que eu vou aspirar o que está no duodeno sem contaminar com todo o resto, né? Com a microbiota de boca, porque isso vai ter que sair pelo aparelho endoscópico. Então, lá fora, eles têm um catéter que é esterilizado, que faz esse aspirado sem contaminar com a microbiota ali do tubo, da boca, e mandam esse material para a cultura. Aqui no nosso país, a gente não tem como fazer isso. Isso é um exame a título de pesquisa científica. Na prática, o que a gente tem para o diagnóstico do SIBO, do IMO e até do ISO, mas o ISO não temos no Brasil, são os testes respiratórios. Mas eu não posso ficar só com teste respiratório. Eu tenho que correlacionar com os exames laboratoriais do meu paciente. Então, eu preciso investigar deficiências nutricionais, dentre elas as mais frequentes, B12 e ferro.
Muitas vezes o paciente que tem SIBO, ele tem um aumento do ácido fólico no exame de sangue, e essa é uma dica que eu aposto que você não sabia. Paciente com exame de sangue que a B12 está baixa ou no limite inferior e o ácido fólico está alto, tem que pensar em SIBO, porque as bactérias do SIBO, elas produzem a vitamina B9, que é o ácido fólico, durante o seu metabolismo. E elas muitas vezes usam a B12 no seu metabolismo. Então a bactéria rouba a B12 e produz ácido fólico. Na prática, quando a gente pede um exame de sangue, a gente vê ácido fólico alto, B12 baixa ou no limite inferior. E aí tem que desconfiar de SIBO. Fora isso, esses pacientes podem ter sintomas como inchaço, dor abdominal, diarreia, e ainda que esses sintomas não sejam específicos do SIBO, mas eles devem levantar a suspeita para que você desconfie que o seu paciente tem SIBO. Aqui eu trouxe para vocês essa comparação entre lactulose e a glicose no diagnóstico do SIBO. E esse artigo foi um artigo publicado no ano passado que deixou os médicos brasileiros muito nervosos, porque aqui no nosso país o mais comum é a gente usar a lactulose para fazer o diagnóstico do SIBO. Mas esse artigo foi o artigo que disse que a lactulose, por ter mais risco de falsos positivos, ela deveria ser, não deveria ser usado e que a gente deveria dar preferência para a glicose. Nesse estudo foram avaliados 995 pacientes, dos quais 287 tinham critérios pelo Roma 4 para síndrome do intestino irritável. Ou seja, gente, o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, vocês sabem que é um diagnóstico clínico. E desses 900 pacientes, 287 tinham sintomas típicos de síndrome do intestino irritável. E neste exame, a taxa de positividade para SIBO com o teste com a lactulose foi de 47%, enquanto que com a glicose foi de 4,5%. E aí a gente tem dois substratos, glicose e lactulose. Glicose que tem risco de dar falso negativo e lactulose que tem risco de dar falso positivo. Essa é a nossa questão. Nós não temos um substrato perfeito. A gente sabe que a glicose tem menos chances de falso positivo, mas um falso negativo, ao meu ver, também é muito prejudicial. Porque o paciente que tem um exame falso negativo, ele deixa de ser tratado. E esse paciente pode ter SIBO e você não vai saber identificar e não vai saber tratar, tá? Nesse estudo, inclusive, ele falou que as concentrações de metano foram semelhantes entre os dois testes, mas os valores basais de metano antes da ingestão do substrato foram mais elevados no grupo que realizou o exame com glicose. Isso foi um achado do exame, tá? E ele fala que a alta taxa de positividade no exame com lactulose sugere que esse teste pode detectar o SIBO com mais frequência, mas com maior risco de falso positivo se o paciente tiver um trânsito intestinal mais rápido. Então, a gente tem que pensar qual é o substrato que a gente vai usar. Eu, na minha prática clínica, continuo usando a lactulose. Porque, ao meu ver, considerando que o nosso teste já tem um risco de ser falso negativo, porque dos três gases que a microbiota pode estar produzindo, sendo eles hidrogênio, metano e sulfeto, aqui no nosso país a gente só tem capacidade de detectar dois. Então, se o meu paciente tiver sulfeto, eu já tenho chance de falso negativo. Fora que em muitos locais do nosso país a gente só tem um, a gente só tem a glicose. Então, eu até o momento atual continuo fazendo os meus exames com lactulose, porque eu prefiro que esse exame dê um falso positivo, que eu vou sim fazer um teste terapêutico para o meu paciente, se ele responder ótimo, do que um falso negativo e esse meu paciente fique sem tratar, tá? Mas isso é nada mais, nada menos do que uma opinião pessoal. Mas eu sei que você está aqui porque você quer também saber
Como eu faço e qual é a minha opinião? Eu acredito que com o avanço dos exames respiratórios e tenho esperança que em breve teremos aqui no nosso país o exame com os três gases, a gente já vai ter uma taxa menor de falsos positivos e talvez aí faça sentido a gente transicionar a lactulose pela glicose. Mas até o momento atual eu ainda tenho usado a lactulose. E eu acho que na minha prática clínica ela me ajuda mais nesses diagnósticos. Aqui um exemplo do teste do hidrogênio expirado, e esse exame aqui é o aparelhinho que eu tinha lá na clínica até o ano passado, ainda tenho, mas hoje ele está subutilizado porque eu tenho um aparelho que dosa dois gases. Esse aparelhinho aqui, ele só dosava o hidrogênio, e como que você vai interpretar quando você receber um exame desse? Aqui é a curva do hidrogênio expirado ao longo do tempo, até 120 minutos que eu fiz esse exame. Primeiro, a gente dosa o hidrogênio em jejum, que é o basal. E no caso dessa paciente, o hidrogênio basal dela estava em 9, que é ok, adequado. Ela tomou a lactulose, que é um carboidrato fermentativo e que não é absorvido pelo seu intestino. E a gente vai monitorando a cada 15 minutos durante esse período de 2 horas para ver em que momento que vai acontecer a fermentação pelas bactérias do intestino da lactulose. Quando começar a acontecer essa fermentação e que essas bactérias começarem a produzir hidrogênio, esse hidrogênio que não é produzido pelas células do seu corpo, ele vai ganhar a corrente sanguínea, vai circular e vai sair no ar expirado. Então a gente consegue detectar o hidrogênio, que é um gás produzido pelas bactérias intestinais, no ar que a pessoa expira pelo pulmão. E olha que legal, no caso dessa minha paciente, aos 90 minutos ela fez um pico super elevado no hidrogênio, que é aqui. E a partir daqui ele só subiu. Se esse pico de hidrogênio acontecer até 90 minutos, isso é significativo para o diagnóstico de SIBO. Isso porque no adulto o tempo médio de trânsito da boca até o seco é de em torno de 100 minutos. Se esse paciente começa a produzir os gases antes de 90 minutos, ou até 90 minutos, é porque está acontecendo fermentação microbiana antes de chegar no intestino grosso. E essa fermentação é a característica do cibo quando esse pico sobe 20 acima do basal. Então, como que a gente vai laudar esse exame? O basal do meu paciente era 9. Ele tomou a lactulose e aqui ele teria que passar de 29. Ele passou de 29 aos 90 minutos, que foi esse pico aqui de 50. Portanto, aos 90 minutos, aquele substrato ainda estava no intestino delgado, ele não tinha chegado no intestino grosso. E se ele já está sendo fermentado pelas bactérias, significa que tem um excesso de bactérias onde não deve, que é o finalzinho do intestino delgado. Esse teste foi positivo para SIBO, e o substrato que eu usei foi a lactulose. Se vocês forem usar a glicose, a dose é um pouquinho diferente. E esse aqui já é um teste no aparelho que dosa os dois gases, o hidrogênio e o metano, que é um aparelho novo no nosso país. Eu recebi o meu no mês de março, então eu tenho uma experiência já de alguns meses usando esse aparelho e ele melhorou muito os resultados dos meus exames. Porque antes, se esse paciente aqui, por exemplo, fizesse aquele outro exame ali, em que o hidrogênio dele ficou 9, 11, 12, 13, 13, 23, 19, esse paciente aqui receberia diagnóstico de exame normal, negativo para SIBO. Mas eu perderia esse pico gigante de metano que o meu paciente está fazendo. O metano, que é um gás que nós conseguimos detectar agora e que é característico do IMO, que é Intestinal Methanogens Overgrowth, que é o supercrescimento de metanógenos intestinais. E o metano, quando ele é acima de 10, a qualquer momento do exame. Vejam que a interpretação é diferente. O hidrogênio, para ser positivo, ele tem que subir 20 acima do basal
nos primeiros 90 minutos. Então, para SIBO, eu vou avaliar só isso aqui. O metano é se ele for acima de 10, não é 10 acima do basal, é acima de 10 a qualquer momento. E esse paciente já começou com 50. Uma simples dosagem acima de 10 em qualquer momento, inclusive em jejum, já é característico de IMO, que é o Intestinal Methanogenous Overgrowth. Então, essa paciente aqui tinha um pico altíssimo de metano, ela chegou aqui a quase 100 de metano, e isso é muito. Porque a gente sabe que cada molécula de metano, ela é formada a partir de 4 moléculas de hidrogênio. Então, se essa paciente aqui fosse só hidrogênio, talvez o exame dela chegasse em 400 de hidrogênio. Mas o metano, as arqueias, que são os micro-organismos que produzem metano no intestino do nosso paciente, elas pegam o hidrogênio produzido pelas bactérias e transformam nesse outro gás que é o CH4, ou seja, 4 moléculas de hidrogênio para formar uma molécula de metano. Então, esse exame aqui foi bem positivo para IMO, ou IMO em inglês. Mas eu vou trazer para vocês também aqui esse exame, que é o Trio Smart, que é o único exame até o momento que faz a dosagem dos três principais gases que a microbiota produz: o hidrogênio, o sulfeto e o metano. E eu vou ensinar para vocês o ponto de corte para que você possa identificar junto comigo o que que deu nesse exame. Então, para hidrogênio, o paciente tem que subir 20 acima do basal até 90 minutos. Então, a nossa paciente começou com 8, 6, 11, 7, 6, 6, 6, 8, não subiu. Não é uma paciente produtora de hidrogênio como principal gás. Se essa paciente aqui fizesse aquele exame mais simples, só de hidrogênio, ela teria o resultado de exame normal, negativo para SIBO. Mas quando a gente olha os dois outros gases, o gás predominantemente produzido pela microbiota dessa paciente é o metano, que já começou em 59, 40, 57, 42, ficou alto durante todo o exame, ainda subiu mais ainda aqui ao final do exame. E o outro gás que essa paciente também produz é o sulfeto. Então, o metano, o hidrogênio, ele tem que subir 20 a partir do basal nos primeiros 90 minutos. O metano, acima de 10 a qualquer momento. Então, se ela só tivesse dado um sopro, eu já conseguiria fazer o diagnóstico do metano com esse 59 aqui em jejum. E o sulfeto é acima de 3. Essa paciente, o sulfeto dela ficou no 3,01. Teoricamente é um exame positivo, porque se for acima de 3 a qualquer momento, já fechamos o diagnóstico do ISO, que é o ISO, Intestinal Sulfide Overproduction, um excesso de produção de sulfeto no intestino. Positivou bem na trave, né? É uma paciente cujo gás predominante é o metano. Então, esse exame ele consegue dosar os três gases. A chance de falso negativo nesse exame aqui é muito mais baixa, tá? Lembrando que aquele exame ali, que é o TRIV Smart, a gente não tem no nosso país, ele só é disponível nos Estados Unidos, tá? E eu queria trazer para vocês essa tabelinha aqui, que foi um artigo publicado em 2022 no American Journal of Gastroenterology, pelo grupo do Dr. Mark Pimentel, com a Gabriela Villanueva, que inclusive é. Não, não foi ela. É a Gabriela Leite, que é uma médica brasileira, mas essa Villanueva também é do grupo deles. E o que que esse exame aqui, o que que esse estudo mostra pra gente? Esse estudo, eles pegaram pacientes com síndrome do intestino irritável e fizeram um sequenciamento de microbiota de intestino delgado para identificar quais são os micro-organismos predominantes nesses pacientes. E o que eles mostraram nesse estudo foi muito interessante. Primeiro, eles correlacionaram o sintoma com o perfil de desbiose que esses pacientes apresentavam. Então, pacientes com síndrome do intestino irritável do tipo diarreica, eles tinham uma microbiota produtora de hidrogênio, que é o H2 aqui representado em azul,
ou de sulfeto de hidrogênio, que é o H2S, que está representado aqui na cor roxa. Os micro-organismos responsáveis pela produção de hidrogênio eram as enterobactérias, que aqui ele isolou como as principais sendo E. coli e Klebsiella. Os micro-organismos produtores de sulfeto usavam duas moléculas de hidrogênio produzidas pelas bactérias para formar uma molécula de sulfeto, e os principais foram o desulfovíbrio e o fusobactério. Bactérias essas que os estudos nos mostram que são associadas desde a doenças inflamatórias intestinais quanto a mais risco de câncer coloretal. Enquanto que o metano foi produzido pelas arqueias, que foram o Methanobrevibacter, a principal arqueia reconhecida como produtora de metano nos pacientes que têm IMO. E esse perfil de microbiota foi relacionado à síndrome do intestino irritável do tipo constipada, que é o CH4. O IBS-C foi altamente associado a metano. Então, na síndrome do intestino irritável constipada, esses pacientes apresentam níveis mais altos de metano e uma maior diversidade microbiana e a presença do metano Brevibacter smithii. Além disso, pacientes com síndrome do intestino irritável do tipo diarreica, eles tiveram produção de sulfeto de hidrogênio ou de hidrogênio. Eles também têm uma menor diversidade microbiana e uma maior proporção de bactérias produtoras ou de hidrogênio ou de sulfeto, sendo que as de sulfeto foram desulfovíbrio e fusobactério. E a presença de metanogênicos foi associado a um trânsito intestinal lentificado, constipação, enquanto os produtores de hidrogênio e de sulfeto foram relacionados à diarreia. Os produtores de sulfeto de hidrogênio dão um fenótipo de síndrome do intestino irritável do tipo diarreica, enquanto os produtores de metano dão um fenótipo de síndrome do intestino irritável do tipo constipada. E o que eles sugeriram com esse estudo é que esses achados sugerem que intervenções que modulam os níveis de metanógenos ou de produtores de sulfeto de hidrogênio podem ser úteis no tratamento de subtipos diferentes de síndrome do intestino irritável, dependendo do perfil de sintomas predominantes. Ainda deste mesmo grupo, esse estudo aqui, eles demonstraram que o corte para cibo é mais do que 10 a terceira unidades formadoras de colônia, que esses pacientes que têm esse perfil aqui de excesso de bactérias no intestino delgado, eles têm mais sintomas gastrointestinais, mais disrupção do microbioma de intestino delgado, ou seja, o intestino delgado com uma microbiota mais em desequilíbrio, aumento da capacidade de fermentação de carboidratos, principalmente os FODMAPs, que são os carboidratos mais fermentativos, e aumento da produção de gases, hidrogênio e ou sulfeto de hidrogênio, assim como aumento da produção de aminas biogênicas, tá? Aqui as principais espécies relacionadas à produção de hidrogênio, que são E. coli, Klebsiella pneumoniae e Klebsiella aerogenes. A menor diversidade de microbiota associada a uma maior prevalência de E. coli e Klebsiella tem um papel central no desenvolvimento do SIBO. E a baixa diversidade indica uma microbiota menos resiliente e mais propensa a desequilíbrios. É por isso que o seu paciente volta. Você trata, ele fica bem e depois volta. Porque não basta matar essas bactérias, E. coli, Klebsiella. Eu preciso recompor essa microbiota, eu preciso recuperar esse microambiente que é o intestino delgado do meu paciente. E aqui nesse estudo, que é um estudo que ele correlaciona o supercrescimento de bactérias e de metanógenos, comparando diferentes pacientes. E esse estudo aqui, ele foi um estudo que envolveu 1.461 pacientes e desses 33% foram positivos para SIBO, 49% do tipo hidrogênio
38% metano e 11% ambos os gases. Então, dos 33 pacientes que tiveram testes respiratórios positivos, 49% foi hidrogênio, mais comum, 38% metano, mas mais de 10% tinham os dois gases, tá? Então, aqui os dois gases. E eles tiveram um achado interessante nesse estudo. Que lembra que eu falei que deficiência de B12 com ácido fólico alto era muito típico de SIBO? No metano, isso não acontece. Então, a deficiência de B12 foi menos comum nos pacientes que tinham metano. E ele era um fator discriminante entre os dois tipos de disbiose. Fora isso, ele viu que o metano era mais comum em pessoas mais idosas, o hidrogênio era mais comum em diabéticos, em pós-operatório de vesícula ou de cirurgia bariátrica e pacientes que tinham diarreia. Esse outro estudo aqui que analisou o metano nos testes de lactulose, mostrando que esses pacientes que têm um supercrescimento de metanógenos, eles têm uma menor produção de serotonina pós-prandial do que os pacientes com o subtipo hidrogênio positivo. Então, indivíduos com síndrome do intestino irritável que produzem metano, eles têm níveis pós-prandiais de serotonina significativamente mais baixos do que os que produzem hidrogênio. O metano ele pode ser um marcador da constipação ou ele pode contribuir para a redução da serotonina. E eu não estou falando aqui de redução de serotonina vai deixar o paciente triste. Por quê? A serotonina do intestino, ela é responsável pela regulação da motilidade intestinal e da permeabilidade intestinal. Então, esses pacientes que têm micro-organismos metanogênicos, como eles vão ter um desvio do metabolismo do triptofano, vai formar menos serotonina no intestino e pode ser por isso que eles têm o intestino mais preso, tá? Estudos anteriores indicam que o gás metano pode retardar o trânsito intestinal, possivelmente através de mecanismos que envolvem essa produção de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor crucial para a motilidade intestinal e ela é liberada pelas células enterocromafins do intestino. Esse aqui mais um estudo mostrando para gente a associação do metano com a constipação intestinal e o IMA está fortemente associado a um trânsito colônico prolongado, um achado vinculado a sintomas do tipo constipação. E o tempo de trânsito intestinal prolongado em pacientes com IMO pacientes com IMO apresentam um tempo de trânsito intestinal total e o trânsito de delgado significativamente mais longos do que pacientes sem IMO. O metano ele é considerado um gasotransmissor. Ele retarda a motilidade de todo o trato gastrointestinal. Aqui também é um outro estudo acerca do IMO, que é o supercrescimento de metanógenos, mostrando que a erradicação do metano ou dos micro-organismos metanogênicos teve efeitos no controle metabólico de pacientes pré-diabéticos com obesidade. Então, a redução do metano e melhoria metabólica. Quando eu erradiquei o IMO, a redução do metano Brevibacter smithii no intestino foi associada a melhoras significativas nos níveis de colesterol total, colesterol LDL e insulina, e além de níveis mais baixos de glicose em indivíduos pré-diabéticos e com obesidade. O metano tem associação com essas disfunções metabólicas, obesidade, dislipidemia e glicose mais alta. Sintomas gastrointestinais. Os sujeitos que erradicaram o metano apresentaram uma redução significativa no inchaço e uma tendência à redução no esforço durante a evacuação e o peso seco das fezes, sugerindo fezes mais soltas, menos endurecidas. E os efeitos do tratamento com antibióticos. A terapia com antibióticos, nesse estudo ele foi usado neomicina e rifaximina, não resultou em alterações detectáveis no tempo de esvaziamento gástrico
ou na utilização de energia por esses pacientes, indicando que os benefícios metabólicos observados não foram pela modificação na taxa de absorção de nutrientes. Provavelmente, esses desequilíbrios eram secundários exatamente à disbiose. E quando a gente fala de SIBO, a gente tem que entender que eu preciso identificar quais são as causas do SIBO. Porque se eu não identificar o que é que está causando o SIBO, eu não vou conseguir tratar o meu paciente de forma adequada. As causas do SIBO podem envolver questões digestivas, alterações de motilidade, alterações de imunidade, medicações. Aqui são algumas das principais causas. Aqui, várias doenças associadas ao SIBO. O SIBO não é um problema só do intestino. Ele é associado a muitas doenças gastrointestinais, autoimunes, cardiovasculares, metabólicas, endocrinológicas, neurológicas, dermatológicas. Diversas condições são associadas ao SIBO. Entre eles, a síndrome do intestino irritável, e nessa meta-análise de 25 estudos, mostrou que a prevalência de síndrome do intestino irritável foi de SIBO em pacientes com síndrome do intestino irritável foi muito maior do que nos controles, assim como nós vemos alta associação do SIBO com a doença hepática gordurosa não alcoólica, que agora a gente chama de doença metabólica, e também há vários estudos mostrando a associação entre H. pylori e SIBO e várias outras condições que são associadas a essas co-infecções. É muito importante, frente a um paciente que tem sintoma de névoa mental, o tal do brain fog, a gente pensar em SIBO. E a gente tem que ter muito cuidado com o uso indiscriminado de probióticos, porque alguns probióticos vão aumentar a produção do delactato no intestino. E o delactato é um metabólito microbiano associado a essa sensação de névoa mental. E quando você vê um paciente com SIBO, eu quero que você nunca mais olhe ele da mesma forma. Não é só um excesso de bactérias. Há um processo de fermentação microbiana de carboidratos, de desconjugação de sais biliares que levam a uma má absorção de gorduras. Há uma deficiência nutricional, seja porque a bactéria rouba os nutrientes, como por exemplo a B12, ou pela lesão de barreira e de integridade das vilosidades intestinais. Há um aumento de permeabilidade intestinal, uma inflamação crônica de baixo grau, uma redução na produção de ácidos graxos de cadeia curta, que leva à translocação de bactérias e de fragmentos de parede bacteriana, entre eles o LPS que é uma endotoxina, que é uma toxina presente na parede de bactérias gram-negativas, entre elas as proteobactérias, que são as mais características do SIBO, e que isso vai ativar uma cascata sistêmica de inflamação, contribuindo para um estado de desnutrição crônica e inflamação crônica de baixo grau e deficiências de vitaminas. O SIBO não é só uma infecção, não é só um excesso de bactérias. E se você não corrigir todo esse desequilíbrio, o seu paciente não vai melhorar. Além disso, a gente sabe que há uma interação entre a microbiota, o alimento e a hipersensibilidade visceral. E nesse artigo aqui, evidenciando que as bactérias mais características do SIBO, entre elas Klebsiella, são grandes produtoras de histamina a partir da histidina da alimentação. E que essa histamina vai reagir com receptores mastocitários e com os receptores nas terminações nervosas, levando a uma hipersensibilidade visceral. Ou seja, a aula de hoje foi para te ajudar a lembrar que tratar SIBO não é só dar antibiótico, a lembrar de pensar no SIBO frente a pacientes com condições gastrointestinais crônicas, principalmente pacientes que têm sintomas do tipo síndrome do intestino irritável, não se esquecer dos diagnósticos diferenciais e principalmente de identificar a causa do SIBO do seu paciente. Trazer para você a importância da individualização do cuidado e de valorizar as queixas do seu paciente.
e, além de tudo isso, prevenir a recorrência. A aula acabou ficando mais extensa do que eu gostaria, mas o meu recado para você é que isso foi uma pincelada sobre o diagnóstico do SIBO. Mas tem muita coisa que a gente vai fazer a partir desse diagnóstico, e esta aula é um convite para que você se junte não só a mim, mas é esse grupo de profissionais que estamos cada vez mais nos aperfeiçoando para tratar com maestria esses pacientes que podem estar aí no seu consultório sendo talvez mal diagnosticados ou mal conduzidos no tratamento a partir desse diagnóstico. Muito obrigada a você que ficou aqui comigo até o final e eu te espero na mentoria Intestino Inabalável. Um abraço.